Então, gente, essa é a segunda parte. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não viu a primeira, vai aparecer um card aqui em cima, ou o primeiro link na descrição, para você ver a primeira parte desse bate-papo que eu tô tendo aqui com o Michael, beleza? Vamos pro vídeo. Em relação com os passageiros, com os hóspedes, como que era? Você tinha contato com eles? Eles te tratavam bem, te tratavam mal? Eu falo, como é que foi a sua experiência com os passageiros? Tá. A minha experiência com eles, de maneira geral, foi fantástica. Eles sempre gostaram muito de mim. Modéstia à parte, eu sou uma pessoa muito expansiva, falava bastante. Podemos ver isso claramente. Né? E eu fazia questão de falar e conversar com os meus hóspedes, porque a minha intenção era ficar fluente. Então, em momentos que eu deveria estar vendendo bebidas, por exemplo, que os meus colegas estavam vendendo, eu estava focando mais na conversação, literalmente, para poder absorver o máximo de conhecimento que eu estava buscando. Porque o meu objetivo no navio não foi ganhar dinheiro ou coisa do tipo. O meu objetivo de ir trabalhar no navio foi ficar fluente em inglês. Eu já me considerava fluente. Você foi melhorar o seu inglês. Você melhorar. Foi dar uma turbinada. Uma turbinada nele. Mas agora que você falou de grana, a grana foi boa? Porque, tipo assim, eu fui pro acampamento. A grana é ruim. Por exemplo, eu ganhei bem em 2017 no acampamento que eu fui. E eu recebia, tipo, $5 abaixo do salário mínimo do estado. Só pra você ter uma ideia. Mas isso, tipo assim, se eu fosse ganhar o salário mínimo que eles falam, eu ia ganhar uma grana cabulosa. Eu ia, tipo, triplicar meu salário. Como é que era a grana no navio? Você conseguiu fazer uma graninha legal? Ou era ruim? Não, eu não consegui. Por quê? Eu ganhava 15%, eu era comissionado, eu não tinha salário. Eu ganhava 15% de tudo que eu vendesse. Se eu não atingisse uma meta, um teto mínimo lá, que era de $1.000 e poucos, eu era mandado embora. Eles te dispensavam. Porque eles não queriam te pagar o que eles chamam de mínimo garantido. Durante um cruzeiro. Esse cruzeiro, ele podia ter 14, 3, 7 ou 11 dias, depende da rota. Eu fiz cruzeiros de 11 dias, cruzeiros de 14 dias e 2 vezes eu fiz cruzeiros de 3 dias. Um que foi Ilhabela, Rio de Janeiro e Santos, indo e voltando. E a outra vez foi um cruzeiro de 3 dias de uma cidade que eu não lembro agora e depois a gente parou em em Cobb, que foi a cidade de onde o Titanic saiu e afundou. A gente parou no porto de onde ele saiu e afundou. E aí a gente fez um overnight, dormir na cidade, e depois a gente voltou. Tinha até uma visita, um passeio para fazer, para conhecer a fábrica da Guinness, aquela cerveja preta e tal, famosa. Mas aí eu não quis ir, não. Mas a grana, tipo assim, você conseguia vender? Então, o mínimo, pelo menos? Não, eu vendia mais que o mínimo. Eu fazia aí $1.500, às vezes $1.600, alguma coisa assim. Nesse ritmo. Sempre tentando vender, mas dando mais ênfase para conversa. Eu tinha colegas lá que faziam $4.000, $5.000 por cruzeiro. Eles ganhavam a tua comissão e tiravam... Não, isso era a comissão deles. Ah, tá. Imagina o que eles não vendiam. Quem eram esses? Filipinos e indianos. Que a galera já era mais malandra, né? Já mais sabia malandra. vender. Aí a gente tinha uma expressão lá que eram os tigers. O que são tigers? Gente que Os vendia... tigres asiáticos, né? Isso, que vendia pra caramba. Eles vendiam muito. Brasileiro nunca era tiger. Eu conheci 2 brasileiros tigers só. Duas meninas tigers. O resto era tudo gente regular. Eu, então, era lá baixinho, assim, bem normal. E com um detalhe. Os tigers, na verdade, eles não eram tão bons assim, não. Eles faziam o monkey business. Eles faziam trapaça para conseguir vender. Por exemplo, tinha uma época na piscina, na pool, que você tinha que vender buckets com cerveja. Tipo, 10 cervejas, $10. Aí ele vendia para o cliente e falava assim, olha, se você comprar só comigo, eu te dou 11 todas as vezes. Então, quem trabalhava certo, como eu, que não tinha as manhas, eu sempre me pedia 10, eu trazia 10. Agora, o meu colega trazia 11, ele deixava de comprar comigo e comprava com o meu colega. Ah, Então, o pessoal acha que o brasileiro que é desonesto, né? Né?
Não Né? tô falando aí e tal, não sei o que. Como o meu objetivo não era vender, não era fazer dinheiro, eu saía dessas atividades. Mas mesmo assim você conseguiu uma graninha, Sim, legalzinha. aí eu consegui um razoávelzinho, assim, que não era assim. Foi uma coisa estrondosa, mas foi o suficiente. É como se você pra estivesse situação. trabalhando normal no Brasil. Ou um pouquinho melhor. Um pouco, bem melhor. Então você conseguiu Bem grana. melhor. Isso. Porque o que eu ganhava lá nos Estados Unidos era menos do que eu ganhava aqui no Nossa, Brasil. aí não. Eu ganhava. O trabalho no camp é muito diferente, Mas a gente tinha mais folgas, a gente se divertia. Pelo menos eu me divertia muito, sabe? Você falou uma coisa legal. No navio não tem folga. Como assim? Não tem folga? Não tem folga. Eu cheguei a questionar pro meu chefe. Aqui, como assim não tem folga? Não tem. Por isso que você tira 2 meses de férias. Para compensar o tempo seu de folga. Você trabalhava todos os dias. Mas você tinha pelo menos um break? Não, breaks a gente tinha. Né? E Quantas tinha horas? intervalos também. Você podia ter de 1 até 2 horas de break, dependendo da situação. E você tinha que trabalhar pelo menos 8 horas por dia. E no máximo 14 horas no dia de boarding day. Que era o dia de embarque. Nesse dia você trabalhava 14 horas, direto. Assim, direto. Mas o resto você tinha de time offzinho lá dentro. Tinha uns times off. Você podia curtir o navio? Na área de hóspede não, porque eu não tinha stripe. Eu era crew member. Crew member não tem stripe, é ralé. Eu não tinha acesso a nenhuma área do navio. Podia lá colocar a sunguinha branca e cair na piscina? Nada, de jeito nenhum. Agora, no final do meu 3º mês, eu fui promovido para recepção. Eu virei Guest Service Officer, que era a base dos staff. Porque eu era crew, que não tinha stripe nenhum. Aí depois eu fui pro staff e ganhei uma stripe. A minha vida mudou. Eu podia ficar staff de uma stripe para sempre no navio. Eu tinha acesso ao Windjammer, que era um restaurante self-service que tinha comida boa. Maravilha. Importante. Eu podia... E a hierarquia do navio é muito curiosa. O nível de privilégios tinha a ver com o nível de stripes que você tinha. Eu tinha uma stripe. Então eu podia frequentar determinados bares do navio, determinadas áreas e sempre de uniforme com o meu name tag. Nunca a paisana, jamais. E, inclusive, se alguma situação que fosse necessário a minha intervenção como staff do navio, eu tinha que automaticamente estar on duty, que a gente Tava fala. sempre on duty, Eu estaria sempre trabalhando. Então eu podia frequentar, por exemplo, uma discoteca, um bar aqui, um bar ali, mas aquele ali eu não podia entrar. E se eu entrasse e me reportassem, eu era mandado embora. É assim que funciona. Pra você ter uma ideia, na função que eu tinha, que é Guest Service Officer, uma stripe, eu podia entrar na piscina, num determinado horário que eu não lembro, acho que era de 8 às 10 da manhã, com no máximo 10 pessoas comigo na piscina. Se a 11ª pessoa entrasse, eu tinha que sair da piscina. Se eu tivesse 4 stripes, esse número aumenta e aí você poderia ficar ali mais tempo, num horário maior, com mais pessoas. Então, tipo assim, o cara de mais stripes tá lá, ele fica tranquilo. Você tem que sair se tiver muita gente. Isso. Entendi. Você já falou de coisas boas, de coisas ruins e momentos engraçados. Que é aqueles que você tem vontade de enfiar sua cabeça no buraco. Aconteceu alguma coisa com você engraçado? Aconteceu, e todos ligados à língua. Uhum. Alguma situação onde eu não entendi o que a pessoa falou, ou alguma situação em que eu entendi errado o que a pessoa falou, ou alguma coisa em que eu não sabia como responder a pessoa porque eu não tinha vocabulário. Teve essas situações. E algumas delas foram engraçadas. Eu lembro de um cara, por exemplo, que me pediu uma vodka Catalan. Eu cheguei com ele com uma outra bebida que eu não lembro, que não tinha nada a ver. Aí ele me olhou com aquela cara assim... Ok. O que é isso? Aí eu falei... Aí eu repeti o que ele falou, ele... Catalan. Aí eu voltei com o rabinho entre as pernas e fui pegar a bebida dele, né? Teve uma vez também, essa Gemima vai gostar, que eu fui atender uma velhinha, uma senhora... O público do navio da Europa, geralmente é um pessoal mais idoso, mas é Tipo cruzeiro com o Roberto Carlos. Mas tem um detalhe, os idosos europeus são diferentes dos idosos do Brasil. Isso é uma diferença cultural muito curiosa. Os idosos lá são muito mais bem dispostos fisicamente,
E eles estão sempre com livro, câmera e leitores eletrônicos na mão. Sempre. Mas é um padrãozinho rico. Eu não sei se rico, mas É porque a gente não tem contato com um brasileiro muito rico, então a gente não vê isso. Pode ser isso. Então é uma coisa que assustava. Mas aí uma vez eu tava num desses bares, atendendo, né? Circulando, tava no início ainda. E aí, uma senhorinha, uma escocesa, pra quem não sabe, escocês tem um sotaque mais puxado, mais difícil de entender. E ela me pediu uma bebida. Ela virou pra mim e falou assim... A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei com aquela sensação, meu Deus, o que ela disse? Aí eu perguntei, sorry? Ela, aí eu fiquei com vergonha de falar com ela que eu não entendi. Fingi que eu escrevi no papel, que a gente tinha um papelzinho, e cheguei lá na pantry. A pantry era a nossa cozinha, onde a gente fazia os drinks e tudo. E cheguei desesperado, gritando com o pessoal que fazia os drinks pra mim. Gente, isso tudo em inglês, imagina, eu desesperado gritando em inglês. Pessoal, me ajuda, tô desesperado aqui. A mulher me pediu um drink que eu não entendi. Mas você perguntou ela de novo? Perguntei, não entendi de novo. Aí eu fiquei com vergonha, aí eu virei pra eles viraram pra mim e falaram assim, mas o que ela falou? Ela falou assim, bom. Aí eles viraram pra mim, Michael, sorry, você vai ter que voltar lá e perguntar pra ela o que é isso, que não dá pra saber. Aí eu voltei com o rabinho entre as pernas, aí eu tive uma estratégia, eu falei, não vou deixar a bola pra cima de mim. Cheguei pra ela e falei assim, ma'am, I'm sorry, me desculpa, né? Falei, madame, me desculpa, mas o bartender não entendeu qual é a sua bebida. Aí, eu acho até que você pode dar aquela paradinha no vídeo. Ela deu aquela virada pra mim, ó. Não. E perguntou pra mim assim, can you read in English? Você pode ler em inglês? Aí eu fiquei todo constrangido. Aí eu respondi pra ela, yes, I can, ma'am. Aí ela escreveu pra mim o nome da bebida. Ela pediu pra mim, can I have a Baileys Butter Ball? Baileys Butter Ball. É um drink à base de Baileys, que é um licor irlandês, que vai gelo também, misturado, gelo triturado e Baileys. E aí que eu descobri o que significava e o que ela estava falando. Voltei, li pra eles fizeram o drink pra mim. Aí, o pior de tudo é que eu fiquei circulando no ambiente, não queria mais perguntar nada pra ela se ela queria outro drink, porque eu tava com muita vergonha, e toda vez que eu passava perto de mim, ela olhava pra mim e falava, better. Ela devia ter um sangue BR ali pra poder te zoar, viu? Nossa. Agora, Alisson, lembrei de uma situação também que me fez sentir muito feliz. Eu tava no auditório, o navio tem um teatro, onde à noite, todos os dias, depois da janta, tem uma apresentação artística, um show. E a gente tem que servir a bebida pros hóspedes antes do show começar. Então é aquele fuzuê, todo mundo vendendo. Nessa época, nesse período, eu sempre estava mais conversando com os meus hóspedes do que vendendo, mas vendendo um pouco também. E aí eu passei por uma situação que me deixou muito feliz. Eu estava descendo a rampa em direção à base do palco, e tinha uma senhora que estava sentada numa galeria superior. Não dava tempo de eu dar a volta e chegar até a ela para levar o drink. Eu poderia entregar o drink para ela para cima, dessa maneira. Só que como é que eu ia pegar o drink? Aí ela levantou a mão, só assim. Eu, num instinto natural, virei para ela e falei assim, para escrever o que ela queria, e ela fez a mímica da palavra para mim, porque a gente estava muito longe. Ela pediu gin com pepino. Você pede gin, que vem uma dose de gin, e uma rodela de pepino anexada, colocada ali na borda do copo. E aquela cena pra mim, assim, foi a glória, porque ela teve que fazer... Eu tive que fazer um lip sync, ler os lábios dela literalmente. Aí ela falou... Cucumber, que é o pepino em inglês. Falou gin and...
E eu entendi, eu fiquei todo, falei, nossa, meu Deus, agora eu tô fera em inglês e tal, que não sei o quê. E foi fantástico. Aí eu trouxe pra ela, ela ficou feliz. E uma coisa muito legal de trabalhar com serviço é fidelizar o seu cliente. Olha que coisa louca que eu aprendi, né? Depois disso, ela só pedia drink pra mim. Ela esperava chegar no recinto pra ela poder me pedir. Doido. E aí ela não falava mais o drink, ela falava, tipo, a mesma coisa, e eu trazia a De mesma sempre. coisa pra ela, o de sempre. E uma outra coisa também que eu lembrei, que me deixou muito feliz, foi o dia que eu considerei que eu era fluente em inglês. Totalmente. Falei, agora não tenho mais dúvidas. Se eu tinha, eu perdi todas as dúvidas. Eu estava conversando com um amigo meu, lá no navio, ele era escocês, tinha um sotaque mais puxado, ele estava bêbado, eu estava bêbado e ele era gago. Nós conversamos durante 2 horas. Eu, brasileiro, falante de inglês como segunda língua, consegui me comunicar durante 2 horas tranquilamente com o escocês, gago e bêbado. Esse dia eu fui pra minha cabine. Foi a glória. Foi a glória. Falei, agora eu posso voltar pro Brasil. Se eu tivesse desembarcado naquele dia, eu estaria feliz. Não, que doido. Foi uma experiência bem legal. Muito bom. Gente, o papo tá muito bom. Mas, como eu disse no vídeo com o Leandro, saber dessas experiências não é pra te deixar com medo. É que cada experiência é uma experiência, né, Maicon? Com certeza. Provavelmente, se eu sentar depois e conversar com uma outra pessoa que trabalhou em navio, a pessoa vai me encontrar uma experiência completamente diferente. Mesmo que tenha sido no mesmo navio. Sim. Porque cada um tem uma perspectiva. Então, se você quer fazer um intercâmbio, uma viagem internacional, se joga. É ou não é? Acho que esse é o melhor conselho. Se você tem condição, e aquela coisa, você sempre vai ter problema com o inglês, não importa o seu nível. Você viu com o Leandro falando, você viu eu falando no meu diário de intercâmbio. E, né, é isso. Maicon, muito obrigado Valeu. por ter participado. E, gente, se você assistiu até aqui, faz uma maratona do Delícias e Perrengues, que vai ter muita coisa saindo por aí. Até mais. Tchau. Eu ia falar do meu canal. Esqueci. Não pode falar. Eu coloco em algum lugar. Ele põe, acredita. Aí, como que Você eu falo fala, agora? então segue o Maicon, gente. Fala você. E não esquece, segue o Maicon. O canal dele vai aparecer aqui em cima. Força ele a gravar vídeo, ele tá enrolando.